Olá, pessoal. Sou o professor José Abraão e vamos a mais uma aula online. Hoje, a nossa 10ª aula de língua portuguesa, da modalidade EJA, primeira fase, quarta etapa. Hoje nós iremos falar dos seguintes temas: participação e sociedade, a manchete de jornal. Participação e sociedade. Como são escolhidas as principais notícias de um meio de comunicação? Você já parou para pensar na possibilidade de ver sua marca transformada em notícia nos meios de comunicação? Você sabia que no dia a dia de uma empresa ou de um profissional liberal podem surgir fatos ou acontecimentos capazes de despertar o interesse dos jornalistas e virar notícia, contribuindo para divulgar e consolidar a imagem de um negócio? Será que você está aproveitando todas as oportunidades possíveis para vender o seu peixe? Primeiramente, a melhor forma para se conseguir espaço editorial em forma de matéria nos veículos de comunicação, espaço que é considerado mídia espontânea, uma vez que, ao contrário dos anúncios publicitários, as matérias são publicadas gratuitamente. É entender como a imprensa funciona. Primeiramente, a melhor forma para se conseguir espaço editorial em forma de matéria nos veículos de comunicação. Espaço que é considerado mídia espontânea, uma vez que, ao contrário dos anúncios publicitários, as matérias são publicadas gratuitamente. É entender como a empresa funciona. Todo e qualquer assunto ou acontecimento que seja de interesse coletivo, da sociedade como um todo, ou de algum segmento específico, pode se transformar em notícia. A notícia é a forma como este anúncio ou acontecimento de interesse coletivo são apresentados pelos veículos de comunicação. As notícias são a maneira como os jornalistas retratam o que está acontecendo no mundo, a partir de dados e informações coletadas. O jornalista retransmite para a sociedade detalhes sobre acontecimentos ocorridos nas cidades, empresas, organizações, universidades, no segmento cultural e esportivo, no poder público, enfim, em todos os segmentos da sociedade. A imprensa tem como função captar informações sobre fatos relevantes e transformá-los em notícias. O texto notícia. A notícia é um dos principais tipos de textos jornalísticos existentes e tem como intenção nos informar acerca de determinada ocorrência. Trata-se de um texto bastante recorrente nos meios de comunicação, em geral, seja na televisão, em sites pela internet ou impresso em jornais ou revistas. Este texto caracteriza-se por apresentar uma linguagem simples, clara, objetiva e precisa, pautando-se no relato de fato que interessam ao público em geral. Estrutura da notícia. A estrutura da notícia é denominada pirâmide invertida, pois caracteriza-se por apresentar, logo no primeiro parágrafo, a principal e mais relevante informação. Este primeiro parágrafo é chamado de lead, e nele são expostos os traços peculiares condizentes ao fato, buscando expor as informações básicas relacionadas às seguintes questões: quem, onde, o que, como, quando e porquê. Os elementos constituintes do texto notícia são os seguintes: manchete ou título principal. Geralmente é grafado de forma bastante evidente, com o objetivo de chamar a atenção do leitor. Título auxiliar serve como um complemento do principal, como o acréscimo de alguma informação, a fim de torná-la ainda mais chamativa ao leitor. Lead, ou lead, corresponde ao primeiro parágrafo e nele são expostas as informações que mais despertam a atenção do leitor para continuar com a leitura. Buscar responder às questões quem, onde, o que, como, quando e por quê
Esta estratégia é bastante utilizada em jornais, devido ao seu caráter informativo e por poder levar informações rápidas e claras ao leitor. Corpo da notícia. Trata-se da informação propriamente dita, com a exposição mais detalhada dos acontecimentos mencionados. Após trazer as informações mais importantes no primeiro parágrafo, os parágrafos seguintes apresentam outros acontecimentos, sempre em ordem crescente de relevância. As informações realmente necessárias para o entendimento dos fatos, tais como as personagens, o espaço e o tempo, são priorizados. Outras informações com detalhes mais importantes vêm logo em seguida, como a causa do acontecimento, o desenrolar dos fatos e as consequências do mesmo. Tais informações já são mencionadas no LEAD. No entanto, elas apresentam novamente com mais detalhe. Em uma notícia, os eventos são apresentados pelo interesse, na perspectiva de quem conta e pelo que o leitor pode considerar mais importante. Veracidade dos fatos e impessoalidade. A notícia é um relato de uma série de fatos verídicos e não deve, de maneira alguma, apresentar informação incerta ou mentirosa. O texto ser o mais impessoal possível, contando com informações concretas que podem ser comprovadas através de entrevista com as testemunhas, fotos ou filmagem. Tais detalhes asseguram ao leitor a veracidade dos fatos. A linguagem jornalística deve prezar pela imparcialidade, neutralidade sobre aquilo que relata, para alcançar o objetivo, ao privilégio do uso de terceiras pessoas e dos verbos no modo indicativo, a ausência de enunciados de opiniões e não uso de adjetivos que possam dar impressão de subjetividade. Nós temos aqui o exemplo de um jornal. Esse jornal ele é composto pelos seguintes elementos. Cabeçalho, que está indicando, nesse caso aqui, manchete. Em seguida, a chamada, fotos, se for o caso do jornal impresso, e primeira página, certo? Que já é aqui nessa mesma folha, porém, já na parte lá de baixo do jornal. Caso você tenha ficado com dúvida em relação ao tema abordado, aos conteúdos abordados, você pode estar entrando em contato com o professor e solicitando essa dúvida, tirando essa dúvida. Aproveitando o momento, vamos dar aquela revisada na aula de hoje. Iniciamos a aula falando da participação em sociedade, a manchete de jornal. Continuamos. Participação em sociedade. Como são escolhidas as principais notícias de um meio de comunicação. Em seguida, falamos do texto do jornal, do texto da notícia, a estrutura da notícia. Os elementos constituintes do texto da notícia são os seguintes. Conhecemos. E, por fim, veracidade dos fatos e impessoalidades. Fizemos a revisão da aula, agora vamos ao nosso desafio de hoje. O desafio é criar títulos e manchetes sobre uma determinada notícia e enviar para seu professor verificar como ficou. Você pode fazer isso em um modelo escrito ou em um modelo de vídeo, certo? E vai estar mandando para o professor. Desde já, agradeço a todos pela atenção. Não esqueça de compartilhar e deixar o like. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.